8h50. Esse aí foi o Tarzan do Sul, música galponeira e música feita pelos assentados, né? Assentados pela reforma agrária. 8h50 aqui nos altos da Estância Grande, programa Debates e Opiniões. Médico excomungado por aborto de menina de 9 anos, vítima de estupro. É com essa notícia que eu abro aí o debate sobre a violência contra a mulher. A cada hora, 4 mulheres são estupradas. Muitas delas se calam. Esta semana, 30 bandidos curraram uma menina dopada. Lá no Rio de Janeiro, no palco das Olimpíadas. E a gente fica se perguntando, em que país é esse? Que país é esse que 30 bandidos estupram uma menina? Mas vamos nessa aqui do médico, depois a gente fala sobre o caso lá do Rio de Janeiro. O médico excomungado por aborto de menina de 9 anos que foi vítima de estupro. Esse texto foi publicado originalmente no dia 19 de fevereiro de 2006, em cobertura sobre o debate de aborto em casos de microcefalia. O texto foi reorganizado para a publicação atual. Em 30 anos como médico obstetra, o pernambucano Olímpio Moraes conhece como poucos a força do debate sobre direitos reprodutivos e aborto no Brasil. Ele foi excomungado 2 vezes por representantes da Igreja Católica no estado de Pernambuco. Uma delas apenas por apoiar a iniciativa disponibilizar pílulas do dia seguinte em postos de saúde no Carnaval do Recife. Na outra, por realizar o aborto de uma menina que ficou grávida após ser estuprada. A polêmica que lhe trouxe fama na imprensa nacional ocorreu quando uma garota de 9 anos no interior de Pernambuco foi encaminhada a Recife grávida de gêmeos. Ela tinha menstruado uma vez só e não entendia o que estava acontecendo, embora fosse dito para ela o que era uma gravidez. Ela achava que estava doente e ia para o hospital tirar o tumor. Estava sempre com uma boneca, relembro. A gravidez da menina era produto do abuso sexual do padrasto. O caso atraiu a atenção da imprensa e também das autoridades religiosas locais. Abre aspas, eu nunca tive dúvida de que aquilo era o correto a fazer. No caso dela, se somavam 2 indicações para o aborto legal. Além do estupro, havia o risco de morte. Uma criança de 1,32 m, grávida de gêmeos. Isso é uma gravidez de alto risco. Fecha aspas, disse o obstetra. A excomunhão do obstetra anunciada em 2009 pelo arcebispo de Pernambuco, na época, Dom José Cardoso Sobrinho, não tinha impacto em sua vida, diz Moraes. Abre aspas, toda a equipe médica daqui, a mãe da menina, foram excomungadas. As pessoas me perguntam, mas não acontece nada? Até brinco dizendo que não recebi nenhum certificado para colocar no meu currículo em defesa das mulheres, disse o médico. Sou católico, como a maior parte dos brasileiros, mas não sou praticante. E acho que esse é um dos motivos que faz a gente se afastar quando começa
a exercer a profissão. Às vezes acho que muitas religiões não condizem com um princípio básico que é ter compaixão, respeitar o sofrimento dos outros, afirma o médico. Após o procedimento, a família da garota mudou-se para outra cidade. O arcebispo deixou o cargo no ano seguinte por causa da idade avançada. O diretor do Centro Integrado de Saúde, Amaury de Medeiros, o CISAM, o primeiro serviço médico a realizar abortos legais no Norte e Nordeste, que faz, em média, um procedimento a cada 15 dias, em Recife, Moraes afirma que, apesar da permissão em caso de estupro de risco de vida à mãe e de anencefalia no bebê, mesmo aborto legal ainda é difícil no Brasil. Um dos principais empecilhos, diz ele, ainda é o comportamento de médicos e funcionários em relação às pacientes. Diz o médico, um grande problema para nós é a objeção da consciência, que é o direito do médico de se negar a realizar o aborto. Mas mesmo assim o médico tem a obrigação de acolher a mulher, dar as informações a que ela tem direito e fazer o encaminhamento adequado. Ele não pode usar a objeção de consciência para obstruir o acesso à saúde. Isto é antiético, afirma o doutor. Moraes ainda admite, no entanto, que o argumento da objeção da consciência frequentemente significa que mulheres não terão amparo e orientação quando chegam à maternidade. Em caso recente, uma mulher grávida após o estupro chegou a ficar 24 horas no CISAM sem ser atendida, até que uma estudante de medicina se sensibilizou com sua situação. Abre aspas, você tem que tomar cuidado também porque os outros profissionais de saúde, enfermeiro, técnico de enfermagem e mesmo o pessoal de apoio, como porteiro e maqueiro, agridem as mulheres com as palavras. Fecha aspas, conta Moraes. Mas como diretor, às vezes só fico sabendo das coisas depois que ocorrem. Aconteceu de uma paciente vítima de estupro estar numa área reservada e um funcionário abrir a porta e dizer: você vai matar seu filho? Apenas porque soube que ela era um caso de abortamento. Mas apesar disso, Moraes se diz otimista sobre a mudança de mentalidade em relação aos direitos reprodutivos das mulheres. Diz que houve um avanço quando eu me formei, não se contava no assunto, ou não se tocava no assunto. Quando a gente falava em aborto, era bem direto. Aborto é crime, a mulher é criminosa. Era uma visão muito fria. E eu sabia da faculdade com essa visão mesmo. Ele e todos os outros saíram, né? Hoje sou diferente do que era há 30 anos. Graças a Deus e à santa consciência que o médico mudou a sua opinião. Segue ele contando, me marcou muito um dos primeiros casos que atendi de uma policial que foi estuprada por 3 homens e ficou grávida. Com o sofrimento e o contato com as mulheres, a gente vai aprendendo coisas que não foram ditas na faculdade. Relembra o médico. Ele diz ainda que o debate moral frequentemente ignora a experiência das mulheres que optam por interromper a gravidez. Diz o médico ainda, a mulher que faz o aborto não quer abortar. E isso causa consciência para ela, física e psicológica. Na verdade, ninguém é a favor do aborto, mas quem é contra precisa entender que criminalizar não é a maneira mais eficiente de diminuir esse número. É o contrário, afirma o médico. Na tentativa de mudar o cenário na formação de médicos, o obstetra criou na Universidade de Pernambuco, a UP, onde ensinam uma disciplina em que leva setores da sociedade para apresentarem seu ponto de vista aos alunos.
Tratamos o movimento de mulheres, por exemplo, para discutir questões de direitos reprodutivos e planejamento familiar na perspectiva delas. Elas debatem o mesmo assunto que estão vendo na faculdade, na perspectiva da biologia, mas pelo outro lado, explica o médico. Que continua dizendo, o que me deixa feliz é que quem tem uma visão restritiva sobre aborto e passa para o nosso lado, nunca mais volta. Eu tenho colegas aqui no CISAM que há 10 anos não faziam aborto legal de maneira nenhuma e hoje fazem. Quando eles percebem que estão dando assistência, se sentem mais médicos. Que esse sentimento se espraie por todas as cabeças e corações da medicina brasileira. É fundamental, né, que esses médicos possam tratar do estupro. Né? A gente ainda vai voltar, né, com esse tema aqui no nosso debate de opiniões para a gente tocar, né, na ferida. Porque dessa semana onde 30 bandidos curraram, estupraram uma menina, uma adolescente. Aí você imagina o que pode estar passando na cabeça de uma criança dessa. O que pode? E aí você ainda quer exigir que essa menina tenha um filho? Que a medicina não pode fazer nada contra isso? É um absurdo, minha gente, é um absurdo. É um verdadeiro absurdo. É um verdadeiro absurdo. É uma barbaridade. E esses caras ainda fizeram vídeos. Fizeram vídeos. Botaram na internet. Posaram para foto. Os bandidos ainda debocham da autoridade brasileira. Além de ser violentada fisicamente, ela é violentada virtualmente, porque sua imagem está rodando e tem um monte de bandido que assiste. Uma semana depois de ser estrupada por 33 bandidos, a jovem de 16 anos sofreu uma nova violência. Uma conta no Twitter foi criada para ela, de uma forma enviesada, para justificar o crime. Foram postos fotos de uma menina segurando armas, independente de as imagens serem falsas ou verdadeiras. A estratégia de quem criou a conta faz parte da cultura do estupro. O objetivo é fazer o público acreditar que a menina andava com bandidos e que por isso mesmo correu o risco de ser estrupada. Ou seja, a culpa não seria dos bandidos, mas da vítima. O mais indignante é que a lógica da cultura do estupro encontrou eco em alguns comentários. Juliana de Faria, coordenadora da ONG Xing Olga, afirma que esse comportamento de tanta culpa ou de tentar culpar a vítima é normal na cultura do estupro, termo que não se refere apenas ao crime do estupro, mas também todos os caminhos levam a essa violência ou a legitimam. É como se o estupro fosse culpa da vítima, nunca do criminoso. A mulher ainda é vista como um ser doméstico. Você se lembra, né? Abre parênteses aqui. Você se lembra daquela outra notícia da mulher do lar, recatada, linda e perfeita, que surgiu também aí nesses últimos 15 dias? Pois é, trazendo isso para a vida real, é dizer
que a mulher precisa ficar em casa cuidando dos filhos e lavando a roupa, sendo serviçal do homem, à disposição do homem. A mulher que não tem apenas esses comportamentos acaba sendo culpabilizada pela sociedade. E a grande mídia faz esse favor, né? Quando ela diz que a mulher é recatada, do lar, né? Limpinha, branquinha, alva, está ali à disposição, obediente. As pessoas tentam traçar características que fariam ela merecer ser vítima da violência. A representante da ONG lembra que isso não acontece apenas em casos de estupros, mas também em casos de assédios sofrido no cotidiano pelas mulheres. Quando uma mulher recebe uma cantada na rua, as pessoas acham que ela pediu isso andando com roupas curtas ou batom vermelho. A feminista e produtora cultural Jane Yepes diz que a divulgação das imagens que supostamente seriam da jovem, infelizmente, não a surpreende. Esse é um caso clássico, o estupro aconteceu e a sociedade tenta encontrar motivos na menina para que ela tenha vivenciado a violência. Esse caso da adolescente nos choca muito, mas não é isolado. Precisamos conversar, debater, denunciar sobre o estupro. De acordo com a representante, o receio de ser estuprada afeta todas as mulheres. É um medo que passa pela mente de todas as mulheres que ela já conheceu. Acho que é o medo de todas as mulheres mesmo. É o medo que os homens não conhecem. Então, esse silêncio que eu faço, ele é proposital, gente. Para eu poder organizar minhas ideias, o meu pensamento, e para você aí que está me ouvindo, também poder refletir sobre esse absurdo. É um absurdo o que acontece com as mulheres, e isso acontece dentro de casa, com pessoas da família, com homens bandidos que se utilizam do seu poder familiar para estuprar meninas, crianças, como essa que eu acabei de ler e de contar para você que acontece nas casas. São 9h09. Nós vamos com mais uma música e já voltamos. Nós vamos continuar falando aí sobre essa questão aí do estupro, que é uma questão muito chocante, né? Muito chocante mesmo.